Alice estava sozinha na sua casa. A velha senhora olhava pela janela e começou a chorar silenciosamente. Aquele dia era uma data especial e triste ao mesmo tempo. Ela estava completando 90 anos de idade, mas nesse mesmo dia seu marido havia falecido. Faz 10 anos que Alice é viúva. A idosa desceu as escadas do segundo andar de sua casa e foi ao térreo. Era uma casa muito grande e boa de morar. Alice abriu a porta e olhou para as casas vizinhas, mas ninguém ia até ela para conversar ou saber como ela estava. As pessoas hoje em dia não conversam mais umas com as outras, ela pensou. A idosa pegou sua bolsa e chamou um táxi. Ela foi até um depósito de contêineres no estilo americano, onde as pessoas alugam cada container para guardar seus pertences. Ela tinha alugado há 10 anos, desde que seu marido havia falecido. Muitos dos pertences do seu marido estavam lá. Ela não queria se livrar deles, mas também não aguentava vê-los todo dia em casa. A senhora sentou em uma cadeira velha e olhou para uma pequena estátua de cor escura que estava bastante suja. Ela ficou olhando para ela e começou a chorar. Aquele objeto tinha uma importância enorme em sua vida. Alice passou uma hora olhando os pertences de seu marido e voltou para casa. A melancolia tomou conta de seu coração. Seus filhos moravam em outro país e ela não os via há 7 anos. Isso partiu seu coração, porém ela ainda tinha seu único neto que infelizmente também não a visitava. Para tentar tirar a tristeza do seu coração, a senhora iria fazer algo para ela mesma. Alice foi até a cozinha e começou a preparar um bolo. Um bolo para ela comer sozinha seria muito, mas ela daria algumas fatias para os vizinhos. Quem sabe assim algum deles fala comigo, pensou a idosa. Depois de terminar o bolo, Alice provou e ficou feliz por estar delicioso. Ela ainda não havia perdido o tato para a cozinha. Enquanto comia o bolo, ela pensou em ligar para o neto, mas mudou de ideia já que ele ligava apenas para pedir dinheiro a ela. A manhã havia acabado e a tarde começou. Alice estava quase dormindo no sofá quando ouviu um barulho em sua porta. Era alguém batendo. Quem pode ser? Ela pensou. Ao abrir a porta, ela viu o seu neto, Samuel. Olá, avó, há quanto tempo? Disse o rapaz. Alice deu um sorriso largo e ficou feliz pelo neto lembrar de seu aniversário. O rapaz entrou e começou a olhar a casa. Ele parecia estranho, não dava muita atenção para sua avó. Quando entrou na cozinha, ele viu o bolo que ela havia feito. Samuel sentou na mesa e começou a comer o bolo. Estava delicioso. Fazia tempo que não comia um bolo tão bom, disse o neto. Alice ficou ainda mais feliz com o elogio do neto. Embora tenha percebido que ele não sabia que era o aniversário dela, foi apenas uma coincidência ele ter aparecido nesse dia. Mas então o que ele quer? Pensou a mulher. Eu tenho uma surpresa para a senhora. Arrume suas malas e coloque suas roupas dentro, pois vou levar a senhora em um local especial, falou Samuel. Arrumar minhas malas. Alice ficou confusa com as intenções do neto. A senhora não vai mais morar sozinha, é perigoso demais para a sua idade, disse o neto. Alice abriu um sorriso. Finalmente seu neto deixaria ela morar com ele. Ela já havia pedido a ele para morarem juntos, porém ele sempre negou. Alice começou a arrumar as malas e em poucos minutos guardou tudo o que tinha, que não era muita coisa. Enquanto estava no carro com seu neto, Alice pensava em todas as oportunidades que ela deu para seu neto. Alice era professora e especialista em gestão de empresas. Ela fez de tudo para fazer seu neto estudar e fazer uma faculdade, porém ele nunca quis saber disso. O coração mole de avó fazia dar de tudo para o neto, como carro, aluguel da sua casa e outros presentes. Mas recentemente ela diminuiu os benefícios que dava ao neto e isso simplesmente o irritou. Ela achou que ele estaria com raiva dela, mas se agora eles iriam morar juntos, então seu neto realmente tinha mudado para melhor. Samuel dirigia e então ela notou que eles não estavam indo em direção à casa de Samuel. Para onde estamos indo? Perguntou a idosa. Estamos quase lá, a senhora irá gostar, falou o neto em tom calmo. Depois de passar por uma longa estrada, ela viu um prédio. O local tinha um grande jardim e por ele andavam vários idosos. É um asilo, ela pensou e não sabia o que dizer. Os dois saíram do carro e o diretor do asilo foi até eles cumprimentar a nova moradora.
Você irá gostar daqui, vó, é um local grande com vários profissionais qualificados e além disso terá diversas pessoas com quem a senhora poderá conversar, também é mais seguro do que a senhora morar sozinha, disse Samuel. Alice não sabia o que dizer e nem o que pensar. As intenções de seu neto pareciam puras, mas ela nunca imaginou que um dia fosse para um asilo, no fundo de seu coração não era o que ela desejava, ainda mais no dia de seu aniversário. Samuel em seguida entrou em seu carro e deixou sua avó aos cuidados dos funcionários do asilo. Alice deitou na cama de seu novo quarto e chorou silenciosamente até dormir. Vários dias passaram até ela se adaptar ao local. No começo ela desconfiava das intenções do neto, porém ela estava se sentindo melhor lá. Os funcionários a tratavam bem, ela tinha outras pessoas de sua idade para conversar e não sentia-se sozinha como era na sua antiga casa. Infelizmente depois de uns dias ela teve uma triste notícia. A sua casa foi vendida. Alice e marido compraram aquela casa há muitas décadas e com o passar do tempo o local virou uma área nobre na qual tinha vários comércios próximos e shoppings. Tudo isso valorizou bastante a casa, porém uma usina hidroelétrica estava sendo construída na cidade, por isso várias pessoas tiveram que morar na cidade e o preço dos imóveis subiu a patamares absurdos. A casa de Alice, que já era bastante valorizada, agora estava valendo mais que o dobro. Samuel, que estava sem emprego e sem dinheiro, ao ouvir isso não pensou duas vezes, irei vender essa casa. Samuel tinha a procuração de sua avó, mas não queria saber a opinião dela quanto a isso, tudo o que ele queria era o dinheiro. O neto também não queria morar com sua avó e por isso ele a levou para o asilo. Alice soube depois que Samuel vendeu a casa por uma quantia exorbitante e ficou com todo o dinheiro. Ela ficou triste, mas tentou seguir em frente. Algumas semanas passaram e Samuel estava vivendo os melhores dias de sua vida. Com o dinheiro que ele ganhou da venda da casa de sua avó ele não precisaria trabalhar por um longo tempo, além disso todo dia ele estava saindo e curtindo a vida. O jovem rapaz trocou de carro e mudou para uma casa bem maior e mais luxuosa, tudo isso para se mostrar para seus amigos. Nessas várias semanas ele nunca visitou sua avó no asilo. Em um raro momento de culpa, o jovem rapaz pensou em dar algum presente para sua avó. Samuel tinha um amigo que trabalhava vendendo doces, seu nome era André. André vendia doces nas ruas para poder pagar a faculdade de administração. Ele era um jovem muito responsável que perdeu seus pais muito cedo e por isso ele teve que se tornar independente muito cedo. André, eu preciso que você me faça um favor, eu irei lhe pagar, queria que você fizesse alguns doces para minha avó, mas de preferência algo sem açúcar já que ela já tem 90 anos de idade, falou Samuel em tom amigável. Samuel explicou toda a situação da sua avó e isso deixou André inconformado. Por perder os pais muito cedo, André dava muito valor à família, ele sentia falta de ter alguém próximo dele. Por isso ele não conseguia entender como Samuel tinha coragem de deixar a avó em um asilo e ainda mandar uma pessoa que ela não conhecia para visitá-la. André achava aquilo cruel, porém ele precisava de dinheiro e aceitou o pedido do amigo. André preparou alguns doces sem açúcar pensando na saúde da senhora, além disso ele separou um pequeno presente para ela também. Para a sorte dele, o asilo ficava a poucos quarteirões de sua casa, então foi fácil chegar ao local. Alice estava em seu quarto quando uma funcionária disse que ela tinha visita, finalmente ele veio, ela pensou. Alice foi até o lado de fora esperando ver seu neto, ela estava com muita saudade dele apesar de tudo que o jovem fez para ela. Mas para a decepção da idosa ela viu o estranho rapaz. André começou a conversar com a senhora e lhe deu os doces. Alice ficou impressionada, pois era bastante saboroso, além de não ter açúcar. O jovem rapaz conversou bastante com ela e Alice ficou muito empolgada com a presença dele. André ouvia cada palavra que ela dizia com bastante atenção e parecia verdadeiramente interessado na conversa. André disse que teria que sair, mas voltaria novamente. Alice não acreditou nele e achou que o rapaz estava sendo apenas educado e não queria magoar seus sentimentos. Nossa, quase esqueci, esse é um presente para a senhora, falou o rapaz tirando uma pequena escultura de uma bailarina de seu bolso, foi eu mesmo que fiz, em meu tempo livre eu gosto de fazer pequenas esculturas de madeira, é bastante relaxante para mim. Alice segurou a pequena escultura impressionada com o trabalho do rapaz.
Muito obrigada, meu marido também fazia esculturas assim como você, irei guardar com bastante carinho. Para o espanto da senhora, André voltou no dia seguinte, dessa vez ele não trouxe nada e apenas conversou com ela. André passou a conhecer mais a idosa. Ela e o marido eram bastante pobres quando eram mais novos e mesmo assim eles decidiram se casar, pois se amavam. Seu marido era garimpeiro e com o dinheiro que conseguia pagava os estudos de sua esposa. Para a época era algo bastante raro, mas graças ao seu marido ela conseguiu se formar. Alice sempre gostou de estudar e tinha bastante conhecimento técnico e também conhecimento de vida. Sempre que podia, André visitava a senhora. Ela lhe tratava com muito carinho e sentia como se ele fosse seu neto, já que o seu neto de sangue nunca mais a visitou. A simpática senhora deu vários conselhos para ajudar André com suas vendas de doces, além de outros conselhos financeiros. Ao contrário de seu outro neto, André ouvia e seguia tudo que a mulher dizia. Isso o fez crescer bastante na vida. Seguindo suas dicas, em poucas semanas o jovem conseguiu comprar um carrinho de doces e isso alavancou seu pequeno empreendimento. Ele visitava Alice e contava todos os sonhos e conquistas que ele conseguiu graças a ela. Eu juntei bastante dinheiro para montar uma franquia de doces, mas ainda estou longe de conseguir, quem sabe daqui uns anos eu junte o suficiente, falou o rapaz. Ouvindo isso, Alice disse que ela iria ajudar ele. A idosa tinha algum dinheiro em sua conta e daria tudo para André, assim ele poderia montar sua loja imediatamente. Porém era uma quantia grande de dinheiro e por ter sua procuração, tudo isso chegou aos ouvidos do seu neto Samuel. Samuel foi até a sua avó e negou dar o dinheiro para André, pois segundo ele, André não era da família. Alice ficou triste, mas André tentou acalmá-la dizendo que estava tudo bem, ele conseguiria de qualquer forma, só precisaria de mais tempo. Alice não gostou da atitude do neto, mas ela ficou ainda irritada quando soube que esse dinheiro da sua poupança foi gasto por Samuel que já estava ficando sem o dinheiro da casa depois de gastar tanto. Alguns meses passaram e a saúde de Alice estava cada vez mais frágil. Ela sentia que não tinha mais muito tempo nesse mundo. De sua cama ela olhou para a estante do seu quarto e viu as várias esculturas que André lhe deu nesse tempo. Ela estava feliz de poder encontrar o jovem rapaz que ela chamava agora de neto. Ele fez companhia a ela todo esse tempo, por isso Alice queria poder ajudar ele a alcançar seu sonho. Mas ela estava cada vez pior. O asilo não tinha mais o telefone de Samuel como contato dela, seu contato agora era André. O diretor do hospital ligou para André e disse que tinha um assunto urgente para falar com ele. No seu escritório, o diretor do local disse que os gastos médicos com Alice não seriam cobertos por eles, pois o asilo não tinha condições de pagar tudo o que ela precisava. Assim alguém teria que se responsabilizar por ele. André fez isso sem nem menos pensar. Ele retirou todo o dinheiro que guardou para montar seu empreendimento e usou para pagar o tratamento de Alice. André tinha voltado à estaca zero, mas ele só se importava com a saúde da idosa. Depois de um tempo, Alice ouviu a verdade de uma das funcionárias do asilo, que André havia pagado por todo o seu tratamento. Quando ele o visitou da próxima vez, Alice o questionou e ele contou toda a verdade. Ela ficou triste por ele ter feito isso, mas agradecida. Infelizmente o tratamento não surtiu efeito e a senhora continuou a piorar. Alice tinha certeza que seu momento de partir desse mundo estava mais próximo ainda. Quando André veio, ela perguntou sobre sua vida, seus sonhos e o que ele pretendia fazer daqui para frente já que não tinha dinheiro. André disse que ele estava bem e que continuaria indo atrás dos seus sonhos mesmo na dificuldade. Alice sorriu, ela levou a mão ao bolso e de dentro tirou uma chave. Tome, é seu, ela disse, essa chave abre um container com várias coisas velhas minha e do meu marido. Pode ficar com tudo que estiver lá, meu neto não vai se importar, não tem nada lá que ele queira, ele mesmo mandou eu jogar tudo fora várias vezes, é tudo seu. Meu marido adorava fazer esculturas assim como você, olhe elas, tenho certeza que você irá adorar, Alice falou e deu uma gargalhada misteriosa. André não conseguiu entender o porquê de sorrir tanto quando falou das esculturas. No dia seguinte, André foi até o local e abriu o cadeado. Estava tudo cheio de poeira, mas havia várias memórias de Alice lá.
André viu uma mesa e nela tinha várias esculturas, elas eram cinzas e pareciam bastante velhas. Olhando melhor, André ficou impressionado, uma das esculturas tinha o rosto de Alice, outra do seu amigo Samuel, o neto dela. Também havia outras no local. O marido de Alice tinha feito uma escultura com o rosto de cada familiar. Ele pegou a escultura com o rosto de Alice e limpou com um pano. Meu Deus, eu não acredito, André falou sozinho quase gritando, isso é ouro? Por baixo da sujeira ele pôde ver um tom amarelo que reluzia. Todas as esculturas eram feitas de ouro, além disso havia mais ouro bruto dentro das gavetas. André levou uma das esculturas para uma loja de penhor e foi confirmado que era feito de ouro, mas ele quase caiu para trás quando soube o quanto custava ela. Apenas uma podia chegar a 80 mil e ele tinha várias delas. O marido de Alice conseguiu juntar bastante ouro durante os anos e parte desse ouro ele usou para fazer as esculturas. André correu para o asilo, pois queria encontrar Alice e falar sobre tudo aquilo, mas infelizmente ele não chegou a tempo. Uma das enfermeiras deu a notícia terrível que ela havia falecido há pouco tempo. André não conseguiu conter as lágrimas. Ele sozinho teve que cuidar do velório e funeral de Alice, pois seu neto e nenhum outro familiar apareceu. Depois do luto ele continuou a seguir em frente. Anos depois André era um homem de sucesso, ele já estava abrindo a sua terceira loja. Em sua casa ele guardou todas as esculturas e não vendeu nenhuma. Por incrível que pareça, André sentia todo o apego sentimental que Alice tinha por elas. Seu marido tinha as criado e ele pôde ver o quanto ela era apegada e o carinho que ela tinha pelas esculturas. Parecia algo irracional, mas André seguiu o que seu coração mandava e achava certo. Ele se livrou de apenas uma delas, da escultura que tinha o rosto de Samuel. André deu a ele, mas Samuel vendeu quase que imediatamente, porém o dinheiro não durou muito tempo e logo ele ficou sem nada. André olhava para aquelas esculturas reluzentes e douradas, mas sabia que o verdadeiro tesouro que recebeu foi a sabedoria e o amor de uma velha e simpática senhora que mudou sua vida apenas com palavras.